Você já parou para pensar se o homem realmente foi à Lua? Essa é uma das perguntas mais intrigantes do último século. Desde o dia 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong deu aquele famoso passo, um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade, o mundo ficou dividido entre os que acreditam e os que duvidam. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquela noite histórica? A verdade está mesmo nas imagens da NASA. Ou tudo não passou de uma gigantesca encenação? Neste vídeo, vamos investigar a fundo essa questão. Sem rodeios, sem quebras. Apenas os fatos, as teorias e os mistérios. Vamos explorar o que levou algumas pessoas a desconfiarem da veracidade da missão Apollo 11. Vamos entender os argumentos que tentam desmentir a ida do homem à Lua e também apresentar as provas mais consistentes que sustentam a versão oficial. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar tudo o que você acreditava saber até hoje. A teoria da conspiração começou a ganhar força nos anos 70, pouco tempo depois da última missão lunar da NASA. Um livro chamado We Never Went to the Moon, de Bill Kaysing, foi o estopim para uma enxurrada de questionamentos. Segundo ele, a NASA não teria tecnologia suficiente na época para realizar tal feito. E mais, a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética teria motivado o governo americano a forjar a missão para vencer a disputa geopolítica da Guerra Fria. Os céticos levantam diversos pontos intrigantes. O mais famoso deles talvez seja a bandeira que tremula no vídeo da missão. Como ela poderia se movimentar se na Lua não há atmosfera nem vento? Outra dúvida recorrente são as sombras projetadas pelos astronautas. Algumas apontam em direções diferentes, o que, para muitos, indicaria a presença de múltiplas fontes de luz. O que não existiria na Lua, onde o único foco de luz é o Sol. E o céu? Em todas as imagens divulgadas pela NASA, o céu da Lua está completamente preto, sem uma única estrela visível. Seria isso um erro de montagem? Por que não vemos estrelas se a atmosfera lunar não existe para bloquear a luz? E mais, as pegadas dos astronautas são incrivelmente nítidas, como se tivessem sido feitas em solo úmido. Mas a superfície da Lua é extremamente seca e poeirenta. Vamos falar também dos aspectos técnicos. Muitos conspiracionistas afirmam que os computadores da época eram fracos demais para calcular com precisão uma missão tão complexa. Para se ter uma ideia, o sistema de navegação da Apollo tinha uma capacidade de processamento muito inferior a um celular atual. Seria mesmo possível que, com tamanha limitação, o homem conseguisse pousar com precisão em outro corpo celeste e retornar em segurança? Mas, por outro lado, há muitas evidências que sustentam a versão de que o homem realmente foi à Lua. Cientistas e engenheiros apontam que a falta de estrelas nas fotos é explicável. As câmeras usadas tinham exposição curta para evitar superexposição da luz refletida pela superfície lunar. Sobre a bandeira, a haste usada era em forma de L, com uma barra horizontal para mantê-la esticada, e o movimento ocorreu por conta da inércia do movimento dos astronautas ao fincá-la no solo. Outra prova incontestável são os retrorefletores deixados na superfície lunar pelas missões Apollo. Até hoje, cientistas do mundo inteiro utilizam lasers apontados para esses refletores e recebem o retorno, comprovando que há, de fato, objetos artificiais deixados por humanos na Lua. E se tudo tivesse sido uma farsa? Como a União Soviética, o maior rival espacial dos UA, não teria desmentido. Eles monitoravam atentamente cada passo das missões Apollo, com radares e antenas parabólicas, e nunca contestaram publicamente a chegada do homem à Lua. Para muitos especialistas, isso é uma das maiores provas de que o pouso foi real. Mas então, por que tanta gente ainda duvida?
A resposta pode estar no próprio comportamento da NASA ao longo das décadas. Várias fitas originais das transmissões da Apollo 11 foram perdidas. Há pouca transparência sobre os dados brutos das missões e, em alguns momentos, a própria agência cometeu gafes e contradições que alimentaram as dúvidas. Além disso, o avanço do CGI e da tecnologia de efeitos especiais no cinema levantou a seguinte pergunta: seria possível, em 1969, simular com tamanha perfeição uma missão lunar em estúdio? Stanley Kubrick, diretor do icônico filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, lançado em 1968, foi até acusado de ter colaborado com a NASA na encenação do pouso. Uma teoria que, embora absurda para muitos, ainda encontra defensores ferrenhos. Ao longo do vídeo, você vai conhecer também outros fatos curiosos. Como a NASA treinava os astronautas em locais que se assemelhavam à paisagem lunar, como o deserto de Nevada. E há ainda histórias de que os filmes originais da missão teriam sido filmados nesses ambientes, com iluminação controlada e efeitos simulados. Mesmo com toda essa discussão, o fato é que, décadas depois da Apollo 11, nenhuma outra nação colocou seres humanos na Lua. A China, Rússia, Índia e até mesmo os EUAs, com todo o seu avanço tecnológico, não conseguiram repetir o feito. Isso levanta a dúvida: por que não voltamos? Será que a viagem foi tão arriscada e cara que não vale a pena? Ou será que nunca fomos? Agora pense comigo. Em tempos onde qualquer vídeo pode ser manipulado digitalmente, onde imagens podem ser forjadas com realismo assustador, a verdade fica cada vez mais difícil de ser comprovada. A questão sobre o pouso na Lua é mais do que um simples sim ou não. É um reflexo da desconfiança do ser humano moderno, da dificuldade em aceitar a narrativa oficial sem questionar. Seja qual for a sua opinião, o importante é manter a mente aberta, buscar o conhecimento e estar disposto a ouvir todos os lados da história. Porque, no final das contas, a verdade pode estar bem diante de nós, ou escondida entre as sombras do tempo.